Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Abençoado dia você e a toda a sua família. Glórias e louvores à Santíssima Trindade e salve nossa mãe, Maria Imaculada. E hoje eu trago esse testemunho lindo, revelador do Padre Pablo. Eu peço que vocês ouçam atentamente até o fim. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai se emocionar, porque muitas vezes nós nos vemos nestas situações, né, que o Padre Pablo se encontrou e hoje ele testemunha lindamente para todos nós. Esse testemunho, ele pode mudar vidas e pode até mesmo salvar almas, tenho certeza. Então, ouçam agora com muita atenção, vejam o vídeo e me contem aí nos comentários o que vocês acharam deste lindo testemunho. Vejam então esse vídeo agora. Eu acho que na minha vida pessoal eu passei um pouco por uma experiência semelhante, né? Muita gente me chamava de doido, né? Sem outras, tem que falar outras coisas. Mas o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Você encontra algo que tem um valor infinitamente maior que qualquer outra coisa da sua vida. Você confronta a sua limitação humana. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei minha conversão, eu comecei a rezar o terço, vinham constantemente imagens na minha cabeça. Primeiro, do egoísta que eu era, né? Desde a infância, quando eu não queria comer uma comida que minha mãe fez, tudo vinha. Tanta coisa que aí eu fiquei já mal. Depois, olha como foi a pedagogia divina. Primeiro Deus mostrou como que eu sou limitado. Como que a gente é miserável, egoísta. Eu fiz uma reflexão um dia, eu pensava, nossa, eu só pensava em mim. Muitas vezes a gente não para pensar que a gente é egoísta. A gente só pensa na gente, né? Depois eu continuei rezando o terço. E a consciência que Deus me deu foi da minha limitação. Eu lembro, acho que eu já contei aqui algumas vezes, que um dia eu fui para o hospital a pé, e eu olhei na minha mão, e eu disse assim, naquela época, era época de seca, e meu pai estava me falando que tinha dado um problema com o triturador, para pôr na cana para tratar do gado. Aí sempre tem aquelas histórias de um que perde o dedo no triturador, né? Aí eu lembro que eu estava caminhando, indo para o hospital, eu olhei para a minha mão e pensei assim, se eu tiver um acidente com esse polegar da mão direita, no triturador, e eu perder o polegar. Também na época tinha acontecido, por acaso, tem um menino de Firminópolis, que é primo do meu primo, que tinha perdido o polegar laçando. Ele laçou e o dedo ficou... Como é que é o nome? Vocês conhecem, né? O dedo ficou entre a sela e o laço e perdeu o polegar. Então acho que foi tudo isso na época me fez refletir sobre a perda do polegar. Aí eu pensei o seguinte, bem, eu estudei 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização, 9 anos. Se eu perco o polegar da mão direita, como é que eu vou fazer cirurgia, né? Só com os 4 dedos, quem que ia ser o primeiro a aceitar que eu operasse assim? Ia ser difícil, né? Eu pensei, eu vou ter que aprender muita coisa com a mão esquerda. Aí eu pensei, não, mas escrever, eu que sou destro. A letra minha já não é bonita com a mão direita. Eu ia ter que aprender a escrever de novo com a mão esquerda. Eu lembro que na época eu comecei a ficar com medo. Eu falava, meu Deus, um polegar acaba comigo. Aí eu ficava refletindo aquilo dias. Aí eu tentava achar uma saída, né? Mas não é possível, eu não posso ser tão vulnerável desse jeito.
Não posso. Eu ficava pensando. Aí depois foi quando eu estava chegando perto desse tesouro aqui, né? Quando eu dei mais um passo, eu já vi, aí eu fiquei com medo, né? Eu fiquei um tempo com medo, falei, nossa, porque a gente não para pensar essas coisas. Você toca a sua vida como se fosse super-homem. Ah, estou fazendo... Aí de repente, pá! Aí, quando é que eu fui começar a chegar perto do tesouro? Uns dias depois que eu estava passou aquele medo, que eu pensei, nossa, mas eu sou muito vulnerável. Qualquer um polegar acaba comigo, não é possível. Eu não queria crer naquilo. Aí eu comecei a pensar, peraí, quem é feliz nesse mundo? Na época também coincidiu que eu estava muito nervoso, acho que eu já falei, que já tinha brigado com o hospital inteiro. E olha que eu sou calminho, né? Tinha brigado com os chefes. Quem tem chefe sabe que o negócio de brigar com chefe não é uma coisa boa, né? Eu tinha brigado com praticamente todos eles no hospital. Tinha um que me perseguia como se fosse um predador. Porque eu estava nervoso, eu mandava eles calar a boca. Então já estava um clima tenso. Aí eu pensei, mas gente, eu estou aqui numa residência que eu sempre sonhei. Aí eu fiquei questionando, quem é feliz nesse mundo? Aí fui dando mais um passo perto desse tesouro, né? Eu não sabia que Deus estava me levando. Olha o que Deus fez. Primeiro mostrou que eu não presto. Depois que eu sou um ninguém, que um polegar destrói. Depois que eu questiono onde está a felicidade. Olha eu chegando perto do tesouro. Eu acho que os anjos ficavam assim, tá quente, né? Isso porque quando eu comecei a residência, quando eu cheguei lá, eu achava assim, quando os médicos reclamavam que a vida é difícil, eu falava, não, esses médicos são ruins, eu vou ser diferente. Eu não vou passar por dificuldade, porque eu sou diferente. Cheguei, quero comprar isso, quero fazer minha clínica e tal. Aí depois foi levando os chicotes, né? Aí eu perguntei, quem é feliz nesse mundo? Se todo mundo vai chegar num momento, se não é para perder o polegar, vai perder a força, vai perder o vigor, vai perder a saúde, vai perder os que amam, vai perder a vida. Aí eu comecei a pensar, não, então a felicidade nesse mundo tem um tempo. Quando você perde o que você ama, acabou. Não é mais feliz. Quando você está doente, acabou. Quando você está para morrer, acabou mesmo. Então a felicidade não existe nesse mundo para sempre. Foi a primeira conclusão. Aí passou uns dias, eu atendi um menino de 17 anos, e ele disse assim, doutor, eu queria estudar teologia. Eu falei, mas quer estudar teologia por quê? Não, porque eu tenho curiosidade de conhecer um pouco mais de Deus, porque Deus é onipotente. Quando ele falou Deus é onipotente, aquela palavra dele ficou ressoando dentro de mim, né? Deus é onipotente. Aí ele foi embora e eu fiquei com aquilo dentro de mim. Deus, ó, eu chegando perto do tesouro. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Olha a lâmpada apontando o tesouro que está falando aqui. Aí eu fiquei com aquilo. Deus, claro que sendo médico, eu não ia iludir com essas falas aí de algumas igrejas, que Deus vai tirar todos os sofrimentos, que você vai ficar sem nada, né? Isso não colava comigo, porque eu via o tempo inteiro gente sofrendo. Então eu fiquei, Deus é onipotente e o sofrimento é inevitável. O sofrimento e a morte é inevitável. Fiquei com as duas coisas. Olha como que Deus... Eu estou explicando como é que a gente vai cavucando o tesouro, né? Até então você está perdido.
Você está lá irritado, brigado com todo mundo. Eu não era flor que se cheire, não, viu? Nervoso. Então, eu já não tinha mais. Para mim, felicidade não existia. Aí esse menino falou que Deus é onipotente, eu comecei a pensar, né? Deus é onipotente, porque senão não seria Deus. Até que um dia, eu estava rezando o terço de novo. Aí veio uma voz, acho que foi dela, e disse: meu filho, Deus pode fazer quem sofre feliz. Deus pode fazer quem está morrendo feliz. A morte, para Deus, foi vencida. Aí foi como se fosse um eureka, né? Achei a chave da felicidade. Se eu me abandonar a Deus, não vou ficar sem sofrimento, não vou ficar sem morrer, mas Ele pode me dar o que todo mundo procura aí, loucamente, desesperadamente na sociedade, a tal felicidade. Esse é o tesouro. Essa felicidade ultrapassa essa vida. A partir daquele momento, ainda depois que eu tive essa resposta, eu fui no andar de oncologia pediátrica, lá do hospital, ou seja, onde tinha câncer de criança. Quando eu lembro que eu ficava contemplando, eu entrava nos quartos, vendo as mães, os pais e as crianças com câncer. Aí eu via que o pai e a mãe estavam arrasados. Mas eu via as crianças com câncer brincando. Só chorava quando ia ter que pegar veia, ou chegava a enfermeira, aí chora. Mas passou. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, o sofrimento realmente não impede a felicidade. Basta que nós sejamos como crianças nos braços de Deus. Essa foi a última reflexão que eu fiz para entender o tesouro. Quando eu encontrei esse tesouro, aí eu investi nele. Aí foi quando eu fui na capela do hospital, à noite, estava de plantão, ajoelhei e falei assim: Senhor, eu descobri que eu não presto. A partir de hoje, não me ouça mais. Faça a sua vontade na minha vida. Não me ouça mais. Saí dali. Depois de 3 dias, tinha uma enfermeira no andar que eu estava. Ela bateu no meu ombro e disse assim: rapaz, você fez um acordo com Deus, né? Eu falei: sim. Ele vai te cobrar. Pode demorar, mas Ele vai te cobrar. Aí, passado um tempo, fui fazer uma cirurgia, fui chegar perto do paciente, bater: oi, aí, você está bom? Está tranquilo? Ele: estou tranquilo. Ele olhou para mim e disse: estou vendo um anzol na sua boca. Isso em 2003, mais ou menos. Estou vendo um anzol na sua boca. Foi anzol? Ele: você já foi fisgado. Ele vai te dar linha muitos anos, mas depois ele vai te tirar igual aqueles peixes cansados. 2013 eu fui para Roma, 10 anos depois. Isso era 2003, né? Por quê? Por que cheguei a fazer isso? Porque naquele dia que eu tive a resposta da felicidade, que é o tesouro, toda a minha vida girou em torno daquele tesouro. Eu não queria perdê-lo mais. Tudo que eu fazia era para não afastar daquele tesouro que eu encontrei.
Todos os meus pedidos era para não perder aquele tesouro. O acordo que eu fiz foi, a partir daquele momento, a minha vida giraria em torno de Deus. Aí eu entrei de cabeça. Uma médica me apresentou um padre para me acompanhar. Eu ia lá no Mosteiro de São Bento, eu ia lá no Padre Marcelo Rossi, eu ia para todo canto. Eu queria Deus, fiz curso de Bíblia. A minha vida girou em torno daquele tesouro. Eu não queria perder mais, porque eu sabia que fora dele não tinha saída. Nós, mais cedo ou mais tarde, íamos entrar em depressão. Nós temos que preparar para a depressão, porque vai chegar um momento que não tem saída se você não tiver a graça, se não for criança nos braços de Deus. E a partir daquele momento que você encontra o tesouro, as suas orações mudam. Eu nunca pedi para Deus mais nada que seja desse mundo. Nada. Desde aquela época, eu não conseguia mais pedir nada que seja, que fosse. Eu só pedia sabedoria, santidade, castidade, me ajuda. Desde aquela. Aí você começa a entender por que Salomão não pediu riqueza. Pede o que você quiser, Salomão. Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo, porque eu sou jovem ainda. E isso derreteu o coração. Quando você começa a pedir coisas em função do tesouro, que é a vida eterna, que Deus é onipotente, Ele que te dá a felicidade, quando seus pedidos giram em torno disso, a sua vida muda completamente. Quando eu tive que deixar, às vezes, não gosto de falar tanto, porque tem gente que interpreta mal, mas quando eu tive que largar a medicina, eu não estava com problemas pessoais, eu não estava com depressão, minha família estava super bem, a clínica que eu tinha construído do jeito que eu sonhava, funcionava maravilhosamente bem, tinha tudo do jeito que eu queria, o local que eu ficava, que eu atendia, os locais dos exames, tinha todos os exames, tudo. Só que Deus já tinha me puxado para perto dele e me mostrado que aquilo ali, isso não é pessimismo, aquilo ali que para mim, para muita gente parece extraordinário, basta um mini acidente, basta uma doençazinha, acabou. Mas não é pessimismo. Ah, padre, mas não é pessimismo. A consciência da nossa miséria, que nós não somos nada, não importa. Não importa se você é bilionário. Não se iluda com o que você tem, que você conquistou. Não se iluda. Quantas pessoas me disseram, padre, em um dia, um vendaval destruiu a minha vida. Acabou com o meu chão. E é verdade, nós não temos nada de segurança a não ser a onipotência divina. Por isso que você vende tudo. Bem, eu fiz uma hoje diferente das outras missas, porque eu acho que com a minha experiência pessoal do que é o tesouro, vocês conseguem ver na prática. O tesouro é a felicidade, que é um dom de Deus, que é dado àqueles que o procuram como criança, que se abandonam completamente à vontade de Deus. E vale a pena você vender tudo que você tem, para sobrar tempo, para ficar diante desse tesouro que está aqui todos os dias, que é Jesus sacramentado, que são sacramentos, que é a Santa Missa. A felicidade é um dom que um Deus onipotente dá àqueles humildes que se colocam na mão dele como criança. Consegue entender, resumir tudo? É esse o tesouro que vale a pena. O resto se torna lixo. Então, tem pessoas que me procuram e falam assim, padre,
Eu tenho compulsão de comprar. Padre, eu estou fazendo tudo que eu não podia fazer antes, porque agora eu estou no emprego bom. Tudo que eu não podia fazer eu faço, porque eu vou no restaurante, eu vou comprar. Aí eu tento parar de comprar, paro de gastar no restaurante, mas depois volta tudo de novo. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não é que você vai tentar fazer as coisas para Deus. Primeiro você tem que descobrir o tesouro. Primeiro você tem que apaixonar por Jesus. Depois que você apaixona por Jesus, o resto você larga. Continua comprando, gastando dinheiro em restaurante caro, mas vem para cá apaixonar por Jesus. Entende? Quando você estiver completamente apaixonado, esse negócio de roupa, de restaurante, fica lá embaixo, que você vai encontrar a verdadeira alegria. Ok? Então não fica dando murro em ponta de faca. Vem primeiro apaixonar por Cristo, que você vai ver. Você renunciar às coisas que você nunca pensava renunciar facilmente. Porque nada se compara a esse tesouro. Que São Joaquim e Santana, que são os santos de hoje, os avós, né? Interceda para que todo mundo encontre esse tesouro. E esse tesouro está aqui, todos os dias. Vem, só que só os humildes conseguem ver. Quanto mais você vier, ficar perto, mais as escamas vão caindo e você vai ver esse tesouro na sua vida. Assim seja.